Fala, galera! Eu me chamo Kelly, sou pedagoga e colunista do Soteroprosa e a gente está aqui em mais um episódio do podcast Os Nãos da Resistência. Estou aqui novamente com meu colega Felipe, também colunista do Soteroprosa. E o episódio de hoje vai ser sobre um tema muito caro, continua sendo um tema muito caro para nós, né? E que particularmente me atravessa de uma forma muito específica. O episódio de hoje é sobre a não binariedade. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Esse é o segundo episódio da nossa série. O primeiro episódio sobre não monogamia está nas plataformas de áudio e vídeo. Vocês podem procurar no Spotify, no YouTube, dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. E a gente pensou nesses episódios, né? E pensou nesses atravessamentos que a gente tem com esses temas. A gente ainda vai vivenciar mais um episódio aí dessa série e depois começar uma outra, já dando um spoilerzinho que também já está muito bacana, já sai do fogo. Mas vocês sabem, né, que Solteiro Prosa é um coletivo de escritores independentes, soteropolitanos, que trabalham aí com a escrita em diversas áreas, sobre diversos temas, e uma escrita muito livre e acessível, cujo objetivo é realmente trazer para a discussão temas que estão aí na sociedade e que são caros e que são cômicos e que são satíricos e reflexivos, né? Para a gente estar pensando aí questões que talvez usualmente a gente não tire um tempinho na nossa agenda para poder refletir, se não seja por um empurrãozinho, né? E especificamente no episódio de hoje, com relação à não binariedade, a gente queria lançar uma discussão, né, com relação a coisas que vão atravessar as pessoas nesse universo. E uma coisa que a gente percebe também ainda é a necessidade de dialogar sobre o tema, né? Sendo um dos países que mais matam pessoas LGBTs, pessoas trans, e, enfim, com toda a efervescência de desrespeito que a gente acaba vivendo quando a gente pensa sobre isso, e também desmistificar algumas coisas, né? O que é a não binariedade, o que é ser não binário, o que é uma pessoa não binária, como se comportar, como se descobrir, onde vive, com quem se relaciona, enfim, né? Vários temas que a gente sabe que Hoje no surgem, Globo que Repórter. borbulham no Globo Repórter, que borbulham quando a gente fala não binariedade, né? Esse tema particularmente me atravessa porque eu sou uma pessoa não binária e eu sou uma pessoa não binária em um lugar constante de deslegitimação, porque aí quando a gente vai pegar alguns temas para poder conversar, a gente não consegue ainda entender a diferença de alguns conceitos. A gente ainda está um pouco distante dessa dimensão de o que é gênero, o que é sexo, o que é sexualidade, o que é performance de gênero, né? E uma pessoa não binária, ela é o que dentro dessas coisas todas? Então, esse tema para mim é caro porque assumir uma identidade não binária, ao mesmo tempo em que eu não performo nenhum tipo de expectativa andrógena, é uma coisa que vai colocar a todo momento a sociedade para não me ler enquanto uma pessoa não binária. Então, debater sobre isso é um pouco mais delicado, se constituir identitariamente acaba sendo um pouco mais delicado, né? Então, a gente acaba sempre estando nesse lugar do não lugar. Mas hoje a gente vai discutir com uma super pessoa convidada aqui, que domina muito o tema, que tem muito a acrescentar, que está fazendo um trabalho na internet já há algum tempo, e vai ser muito bacana. E a gente entende, né, que esse é um tema muito importante quando a gente fala das pessoas dentro do mundo LGBT, dentro da comunidade trans, dentro da comunidade não binária, mas também entende que esse é um tema que a gente precisa discutir e ampliar para que essas outras pessoas, né, dentro dessa categoria binária, também possam compreender um pouquinho sobre como determinados comportamentos atravessam a gente de forma negativa, de forma violenta, de forma a, de fato, negar a existência e a possibilidade de ser o que a gente quiser, né? De colocar dentro do nosso corpo, de mostrar o nosso corpo da forma como a gente deseja, como a gente espera.
E uma coisa importante também que ajuda muito a comunidade é essa dimensão dos aliados, né? Das pessoas que estão ali com a gente e que estão se propondo a refletir sobre isso para poder tentar, de fato, diminuir um pouco essa violência, essa deslegitimação que a gente sofre, né? O Felipe, que está aqui comigo no podcast. Não é uma pessoa não binária, mas é uma pessoa que tem estado aí refletindo sobre essas questões e trazendo aí essa perspectiva de cada vez mais ser um aliado, né? E desconstruindo um pouco disso. Então, Felipe, fala um pouquinho aí desses processos, o que você tem entendido, de como é essa questão para você, antes da gente chamar a nossa pessoa convidada. É isso aí. Oi, Kelly. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui de novo nesse nosso segundo podcast da nossa série dos Nãos da Resistência. Então, e hoje, né, eu tô aqui num papel muito de ouvinte, embora também vou fazer perguntas, né? E que, né, Kelly falou desse papel de alguém que reflete e de alguém que está em contato com pessoas não binárias e de alguém que está se dispondo a ser um aliado, né? A desconstruir digamos, os padrões da heteronormatividade, assim, dentro de mim, né? Porque embora, assim, eu seja uma pessoa binária padrão, assim, né? Tipo, não me atravessa pessoalmente o tema, sempre me incomodou muito ver pessoas queridas sendo maltratadas por suas escolhas, sabe? Seja escolhas de... Escolhas não, né? Aí eu já cometi uma gafe de chamar de escolha, né? Mas por suas orientações, seja orientações de gênero, orientações sexuais e demais orientações que diz respeito ao lugar de liberdade, de vida, de afetos e de vivência das pessoas, né? Eu, eu lembrei agora, assim, tipo, eu lembro no ensino médio, na época dos emos, né? Que tinha um conhecido que era emo, assim. Aí a galera ficava zoando ele, querendo bater nele por ser emo, né? Aí eu sempre, eu sempre achava isso muito, muito absurdo, sabe? Tipo, o fato de uma, enfim, de um atravessamento da pessoa ser um motivo de violência, sabe? Só que, claro, por ter vivido, por ter sido criado numa cultura patriarcal, uma cultura machista, e por não passar por mim, né, essas lutas, essas resistências, é claro que em alguns momentos eu vou acabar refletindo, né, preconceitos, ignorâncias também, né, e, tipo, de cometer algum ato de violência simbólica que seja por não conhecer, simplesmente, né? Então hoje eu tô aqui nesse papel de ouvir, de aprender, de, de me colocar como representante binário desse bate-papo sobre a não binariedade e vamos em frente. Vamos aí e vai ser um bate-papo muito bacana e Com bora lá. certeza. A sua fala é muito interessante, Felipe, porque às vezes a gente tende a pensar que não existiram erros, que não existiram gafes, mas a questão não é se preocupar em aniquilar todas as possibilidades de errar, até porque a gente é socializado dentro de uma sociedade que é exatamente isso. Ela é binária, ela é machista, ela é racista, ela é patriarcal, ela é LGBTfóbica. Então a gente está condicionado ao erro a todo momento, né? A gente está Uhum, condicionado ao desrespeito a todo momento. Então a questão, partindo desse pressuposto, não é não errar, porque a gente vai fazer isso porque é maior do que a gente, porque são anos e anos dessa socialização. E essa socialização, ela está aí há séculos, mas é construir a possibilidade de refletir sobre o erro, refletir sobre o equívoco e conseguir falar, olha, eu entendo que não é bem assim, me desculpe, e realmente estar disposto a se inserir no tema, a procurar saber mais e, de fato, ser um aliado, né? Mas vamos que vamos receber nossa convidada agora. Cup é a pessoa convidada para a nossa edição desse podcast de hoje. Cup é influenciadora digital, trabalha nas mídias sociais com diversidade, gênero e sexualidade e também é publicitária.
Bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do nosso convite para a gente estar conversando sobre esse tema que é tão caro para a gente. E eu queria pedir que você comece se apresentando, contando um pouco quem você é e as coisas que você faz, para poder a gente dar início ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Kelly, Felipe. Eu que agradeço novamente o convite de estar me participando sobre deste podcast, de um tema que eu sempre trago das minhas redes sociais. Então, já me apresentando, prazer. Eu sou Cup, eu sou arroba Prazer. apenas Cup em todas as redes sociais, e lá eu geralmente estou abordando temáticas como diversidade, não binariedade, assexualidade e outros elementos acerca da minha vida ou de questões que eu gostaria de trazer, sempre de uma forma bem leve, didática e acessível. Além disso, eu também sou publicitário, formado em publicidade e propaganda, e estamos aí, né? Vamos hoje estar conversando sobre não binariedade. Então, também sou uma pessoa não binária, mas especificamente sou agênero, né? Que a gente vai explicar provavelmente mais na frente aí, um pouquinho mais a fundo. Obrigada. Então, vamos começar contando para a gente como é que foi o seu processo de descoberta da nominalidade, de acessar esse tema, de buscar referências, de conseguir, de fato, se compreender, né? Dentro desse mundo. Eu acho que para toda pessoa LGBT, ainda mais quando uma pessoa LGBT não se entende só com um termo, se entende com mais de um. Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa pansexual, então tive a descoberta da minha sexualidade, também tive a minha descoberta da minha identidade de gênero, né? Uma pessoa não binária, uma pessoa gênero. E para toda pessoa, tudo isso meio que se mistura até um momento que a gente vai começando a distinguir essas coisas, reconhecendo termos, etc. Então, eu estou falando isso porque hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu consigo perceber que eu nunca me senti pertencente à binariedade de gênero desde que eu era criança. Então, eu sempre questionei as expectativas que eram colocadas sobre mim, por que essas expectativas de gênero eram colocadas sobre mim, mas eu também não sabia ponderar as coisas com essa forma com que eu estou explicando. Era tipo, Sim. por que que esperam, por que que falam que menino tem que ser assim? Por que que falam que menino tem que gostar disso? Por que que eu tenho que ser dessa forma? E eu nunca me adequei, então eu sempre de certa forma, quebrei essas expectativas, simplesmente sendo a pessoa, tentando ser a pessoa que eu sou. Mas sem a completa compreensão, ainda assim a gente acaba se limitando e se adequando e etc. Então você percebe que eu era uma criança muito dissidente, uma criança que, mesmo que ainda não tenha se entendido enquanto sua sexualidade, enquanto sua identidade era, por exemplo, eu sempre tive mais amigas mulheres do que meninos, nunca me identifiquei muito assim na minha infância com os meninos, então eu sempre era o menino rodeado de meninas. Mas mesmo tempo, eu sempre gostava de muitas coisas de meninos. Mas ao mesmo tempo, eu sempre me vestia de uma forma meio diferente, assim, que os meninos não se vestiam. Então, tipo, sempre foram vários sinais que, que eram contraditórios, assim e etc. Eu só tive a capacidade mesmo de começar a questionar de fato sobre o que essas expectativas, porque até o momento eu falei, por exemplo, de algumas questões relacionadas à expressividade, mas em questões que realmente relacionam como eu me entendo, quando eu já estava questionando a minha sexualidade, porque era mais fácil perceber que eu também gostava de meninos, além de gostar de meninas. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso na internet e, vamos dizer, lá pelos meus 16 anos, eu já estava entrando em contato com a possibilidade de ser uma pessoa assexual, e uns outros 500, que eu acho que se a gente fosse entrar nesse episódio ia ser muito... eu ia fugir um pouco do tema, mas como eu já estava pesquisando sobre isso, eu não encontrava muito conteúdo é, em português, acessível em português. Não que não existia, mas não estava em acesso a mim. Era muito difícil de encontrar, etc. Mas por eu ser uma pessoa que sempre estava interessada, que sempre teve jogos como hobby,
e porque as pessoas, os criadores de jogos sempre criavam jogos, não criavam jogos em português, eu aprendi inglês muito cedo. Eu fiz meus cursos e já sabia falar inglês muito bem, desde muito cedo. E aí eu pesquisei sobre esses assuntos lá na gringa. E lá as pessoas já estavam falando sobre a sexualidade, já estavam falando sobre não binariedade, de forma muito mais ampla que aqui a gente não encontrava. E aí foi com os meus 18 anos, provavelmente, eu posso. Por Eu aí. acredito, tenho uma certeza. É por aí, né? A gente vai ficando. As idades acaba se misturando. Mas foi por volta dos meus 18 anos que eu entrei em contato especificamente com o termo agênero, que é como eu me entendo, que significa basicamente uma pessoa que não se entende com gênero nenhum. Então, pessoalmente, para a construção da minha identidade, eu não utilizo de nenhuma concepção de gênero para construir quem eu sou. Então, eu nego completamente qualquer elemento relacionado a gênero para construir a minha identidade. E isso faz de mim ser uma pessoa não binária, né? Então, eu sou uma pessoa gênero, e por eu não me identificar com gênero nenhum, eu também não sou binário, né? Que o binário Sim. é a compreensão de que existe o gênero masculino e o gênero feminino. Então, dois gêneros binários, né? Então, foi só aí que eu realmente me entendi e passei a me reivindicar enquanto uma pessoa não binária e também, eventualmente, falar sobre isso nas redes sociais e tentar criar também é, um espaço onde as pessoas tivessem acesso aos conteúdos que eu queria ter tido acesso em português lá atrás. Massa. Eu vejo assim que muitas pessoas hoje em dia, cada vez mais, ainda bem, né, pela própria popularização de tema, por pessoas como você falar sobre isso, muitas pessoas estão se questionando, assim, que têm histórias de vida parecidas com você, de não se enquadrar muito no gênero, em gênero nenhum, assim, né, ou, sei lá, talvez se achar mais parecida com o gênero oposto, enfim, mas Uhum. que pela falta, assim, de formação, de um letramento sobre o assunto, não sabe se definir se realmente a pessoa ela é não binária ou se, sei lá, tem gente que fala, né, que, sei lá, é só uma fase, tipo, mas que tem gente também que fala, né, para desmerecer, né? Mas aí, juntando, né, tudo isso, queria que você tentasse, e se é possível, né, conceituar, assim, tipo, definir o que é a não binariedade, se é possível, né, definir de uma forma rápida, assim. E como que as pessoas que têm angústias parecidas com a que você teve, quando era mais novo, podem se identificar ou não com ser não binário? Então, eu acho que para entender o que é uma pessoa não binária, o que é ser não binário, é preciso primeiro entender muito claramente o que significa ser uma pessoa trans. Porque a gente tem muita a concepção de que uma pessoa trans é uma pessoa que mudou de sexo para o sexo oposto, né? Então, que uma pessoa trans é uma pessoa que nasceu do sexo masculino, aí depois passou por uma transição hormonal, passou por um processo cirúrgico para mudar o seu corpo, para enfim ser uma mulher, ou vice-versa. E por mais que sim, essa é uma realidade válida de muitas pessoas trans, essa não é a única experiência trans. Tanto para as pessoas, para homens e mulheres trans, para quanto outras pessoas trans, como é o caso de pessoas não binárias, porque pessoas não binárias são pessoas trans. Então, o que é de fato uma pessoa trans? Uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica como o gênero que lhe foi designado ao nascimento. Então, por que que eu vejo essa como a melhor forma de explicar? Porque quando a gente nasce, a sociedade, os médicos vão lá, olha pra gente, olha para aquele bebê, olha pro fenótipo, para aquele órgão que está visível ali e define. É um homem, é uma menina. Você tem um piu-piu, é um homem. Você tem uma pepeca, é uma menina.
E eu falo dessa forma também porque muitas vezes a pessoa, aquele indivíduo, nem é uma fêmea típica ou macho típico, porque pessoas intersexo também existem, mesmo assim elas estão sendo erroneamente ali designadas. Mas então, nesse momento, a sociedade designa um gênero àquele indivíduo, e isso não é só uma coisa que estou determinando o corpo, é uma coisa que é carregada de diversos outros elementos do resto da vida daquele indivíduo. Então, todas aquelas expectativas de o que é ser uma mulher, o que é ser um homem, quais são os espaços que aquelas pessoas devem ocupar na sociedade, como elas devem se vestir, como elas devem se comportar e diversas outras coisas extremamente complexas que a gente está conversando o tempo todo. Tudo isso é definido nesse momento, né? E pelo resto da vida. Mas quando a gente fala sobre identidade, isso é uma coisa que a gente só vai realmente nos entender com a nossa maturidade mental e, eventualmente, aquele indivíduo pode se entender de forma diferente daquilo, né? Então, no meu caso, eu fui designado homem ao nascimento, mas eu me identifico de forma diferente. Eu não me entendo como uma mulher. Se eu me entendesse, eu seria uma mulher trans ou uma travesti. Mas, no meu caso, eu não me entendo como gênero nenhum. Isso, nesse caso, é um exemplo de uma pessoa não binária. Então, uma pessoa trans é uma pessoa que se identifica de forma diferente, e uma pessoa não binária é um pouco mais específico, é uma pessoa que não só se identifica de forma diferente, mas não se identifica nem como homem, nem como mulher. Existem outras possibilidades mais específicas de como essa pessoa não binária pode se entender, mas eu acho que a serviço de didática é mais fácil entender apenas isso. Não, exatamente, né? Eu acho que uma relação que fica para mim do último podcast que a gente gravou para esse que a gente está gravando agora diz respeito a como a gente precisa olhar para esse tema também, entendendo as camadas e entendendo que existe uma carga muito forte quando a gente predetermina você é homem, você é mulher. Eu costumo pensar que eu já me relacionei na minha vida, né, romântica e sexualmente, com algumas pessoas trans que me ajudaram nesse processo, né, de descoberta e de compreensão da minha não binariedade hoje, mas eu costumo pensar o seguinte: quando eu tive um insight e eu me dei conta de que pensar gênero e naquele momento da minha vida pensar o meu gênero era pensar em todas as vezes em que eu fui atravessada de violências e de que a primeira violência ela acontece até antes mesmo de eu nascer, quando existe ali uma expectativa da minha mãe de que o filho que ela tivesse fosse um menino ou menina, de que existe ali aquela dimensão médica, né, ideologizante, de que eu vou ser homem ou de que eu vou ser mulher, a depender da genitália que eu tenha, né? Então, quando eu percebi que tudo isso está atrelado a uma vivência violenta muito forte, eu, de fato, pude compreender o que era a não binariedade, o que era, enfim, essa possibilidade, a possibilidade de pensar, olha, existe aqui muitos atravessamentos violentos em torno dessa identidade que me colocaram mulher, né? Uhum. Que foi como eu fui designada quando eu nasci, mas que bom que existe essa possibilidade de reflexão. Mas essa compreensão e chegar ao momento em que a gente de fato vai entendendo o que a gente é só o começo, porque Sim. depois disso são muitos enfrentamentos, né? E eu queria falar um pouquinho agora sobre essas dimensões, né? A gente fala sobre gênero, a gente fala sobre sexo, a gente fala sobre sexualidade e esse combo de conceitos, esse mix de conceitos que a gente não pode deixar de fora quando a gente vai falar sobre isso. Mas especificamente dentro do tema da performance de gênero, né? Refletir um pouquinho sobre, ok, eu compreendi essa parte, eu compreendi o que é transgeneridade, eu estou nesse processo de descoberta, e aí eu entendo que essa identidade, ela é uma identidade que eu estou me achando. Eu faço o que com isso, né? O que eu faço com isso? Como eu vou me vestir?
Como eu vou me chamar? Eu vou mudar de nome? Como eu vou me comportar? Eu vou sentar de perna aberta? Eu vou sentar de perna fechada? Eu vou usar uma calça larga? Eu vou usar uma calça apertadinha? Como é que eu vou, nesse processo, compreender essas dimensões, colocar o meu corpo, né? Porque a performance ela vai ser a respeito do corpo e também esse corpo que o outro vai ler socialmente. Então, o que a gente pode conversar, o que a gente pode refletir um pouquinho sobre essa performance de gênero, sobre o que se espera do comportamento de pessoas não binárias, né? Dessa carga de expectativa andrógena muito grande que a sociedade coloca para as pessoas. O que a gente pode pensar sobre isso? Uma coisa que eu acho muito interessante de refletir sobre quando a gente fala sobre performance, como expressividade de gênero e sociedade, que a gente está inserido numa sociedade que é binária, ou seja, uma sociedade que durante todo o tempo que viveu até aqui só espera e só comporta a sociedade dividida entre homens e mulheres. Uma coisa que é interessante refletir sobre isso é sobre como pessoas cisgêneras, elas não intencionalmente performam gênero, tipo, ativamente, na maioria dos casos. Então, tipo assim, as meninas são ensinadas que elas devem agir dessa forma, etc, etc, etc. Mas não, elas não fazem isso porque se elas não fizerem isso, elas não vão ter sua identidade validada. É por outros motivos. Elas são ensinadas assim, mas não é da mesma forma que acontece com uma pessoa trans. Por exemplo, para muitas, vamos falar aqui, mulheres trans, a performance de gênero está muito associada à sobrevivência, num primeiro lugar. Antes mesmo de a gente falar sobre identidade e sobre como é que essas pessoas realmente gostariam de se expressar. Por quê? Como a gente vive numa sociedade binária, então todos os indivíduos eles são empurrados para uma caixinha. E no momento que uma mulher trans se entende enquanto mulher, mas que está num corpo que não é lido como mulher, que até o guarda-roupa está cheio de roupas que não são vistas como roupas de mulher, etc. Para a sociedade a ver e a aceitar enquanto sua identidade, elas se veem muito na necessidade de, mesmo que não seja da vontade delas, de se associar a diversos signos e comportamentos para que a sociedade as aceite. E claro que muitas vezes elas vão se associar a isso porque são elementos que elas se interessam, mas eu estou pontuando aqui que existe muito essa coisa da sobrevivência. Muitas vezes elas não têm escolha de ai, eu vou ser uma mulher trans, mas eu vou ser mais andrógena. Porque se elas forem uma mulher trans mais andrógena, elas vão ser violentadas da mesma forma, porque elas vão ter suas identidades questionadas. E a gente sabe que, nesse exemplo, mulheres trans e travestis são um desses recortes que mais sofrem diversas formas de violência, porque mistura lá machismo com LGBTfobia, com diversas outras coisas. Ainda mais se a gente pensa na posição de classe, na posição de que muitas mulheres trans também são empurradas para a prostituição, então elas têm menos acesso a questões de trabalho que a coloquem numa posição social mais segura e etc. E aí eu estou falando disso porque é interessante refletir sobre isso, porque quando a gente está pensando sobre também pessoas não binárias, as coisas se misturam ainda mais, né? Ficam ainda mais confusas, porque de homens e mulheres trans, a sociedade espera que eles performem uma coisa binária, que eu não acho que deva ser uma obrigação. Eu acho que nós, enquanto comunidade, mais especificamente comunidade trans, está lutando e tem que lutar para que todas as pessoas sejam capazes de se expressar da forma que bem entenderem, independente de serem homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, ou pessoas cis também. Todo mundo tem que se expressar da forma que bem entender. Mas a sociedade não sabe o que esperar da gente.
Elas não sabem o que, tipo assim, você é não binário, então você tem que ser como? Se você age muito como mulher, então por que que você não é só uma mulher cis logo? Se você age muito como homem, por que que você não é só um homem cis? E se você é uma pessoa não binária que foi designada masculina ao nascimento, mas você se identifica com vários signos femininos, de feminilidade, por que que você já não é uma mulher trans logo? Então, um ponto que é interessante da gente refletir sobre isso é sobre como a sociedade não está preparada para a não binariedade. Ela não está preparada para o que esperar da gente. E aí, o que eu mais aconselho para pessoas trans em geral, mas nesse caso específico mais para pessoas não binárias, de que estão nesse processo de entender de como é que eu devo me expressar, como é que eu devo agir. Eu sempre falo, eu sempre pontuo que o importante é você de agir da forma mais autêntica que é para você, sabe? Não cair, não procurar cair nessa de você tem que agir assim para ser validado, para ser isso, para ser aquilo, porque já não cabe um espaço de validação na gente. A gente muito dificilmente vai chegar no momento em que, pelo menos não nessa vida, eu diria, não nessa geração, mas vai chegar no momento em que a gente vai estar andando na rua e a gente vai ser socialmente lido como não binário. Eu não acredito que isso vai acontecer. Por mais que a pessoa possa ser super andrógena, as pessoas ainda assim vão ser lidas como, você é uma mulher andrógena, você é um homem andrógeno, entende? Então isso sempre vai estar nesse espaço, né? Então, eu acho que acaba sendo muito uma furada quando se trata disso. É, no nível individual, né? Eu acho que as pessoas elas têm que sempre procurar se expressar da forma que mais faz sentido para elas e pessoas não binárias não têm regras, né? Se nem para as pessoas, homens e mulheres trans, devia ter essas regras, se nem mulheres trans deviam ter que sentir na obrigação de obedecer às regras de feminilidade que a sociedade impõe, pessoas não binárias que nem se identificam como mulheres ou homens também não deviam necessariamente sentir que elas devem obedecer uma listinha de regras de como se vestir, de como se comportar, de como agir. Então, nesse momento, eu acho, eu sempre aconselho, procure ser uma pessoa, a sua versão mais autêntica, mas também procure sempre priorizar a sua segurança também, porque como essa sociedade não está preparada para gente, muitas vezes não adianta a gente querer ser aquelas pessoas. Mas eu quero quebrar todos os padrões. Aí você quebra todos os padrões e você coloca intencionalmente numa posição ali de insegurança, entende? De fragilidade. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não, não, eu tava falando, pensando e balbuciando com a boca, mas era sobre isso mesmo. Mas eu acho que essa questão da expressividade é uma coisa engraçada, para não dizer trágico, porque não existe uma forma de ser não binário, né? E cada pessoa não binária vai entender como é que constrói a sua própria identidade, quais signos faz sentido para elas, porque a maioria delas, como elas se desprendem dessas expectativas muito binárias, é, elas vão querer construir a sua identidade de formas sem necessariamente considerar o que é ser homem, o que é ser mulher e esses comportamentos, etc. Mas infelizmente eu acho que a sociedade sempre vai estar esperando isso da gente. Então, eu queria pegar esse gancho para puxar de outro assunto, Uhum. que é justamente, outro não, mesmo assunto na verdade, né, que é de como a sociedade ela é totalmente binária e como não há espaço, né, não há lugar assim para as pessoas serem não binárias. E eu fico imaginando, né, da dificuldade que é no dia a dia, para tudo, assim, sabe? Questões de você, sei lá, vai preencher um papel e tem que colocar homem ou mulher. Precisa usar o banheiro masculino e feminino.
outro dia, né, eu estava participando de uma vivência terapêutica e homens para um lado, mulheres para o outro. Tipo, é tudo, né? Não binários Assim, vão pra onde? Ficam no meio? fica no meio. Senta e Eu faz fico no E, meio quando eu ouço uma coisa dessa. Porque assim, sim. e aí, Cup, eu queria que você contasse um pouco de como que é a sua vivência para lidar com isso. Assim, sabe, nessa sua trajetória de não binária. Como que você se prepara para isso, sabe? Para essas situações do dia a dia? E até que conselhos você daria para quem está se reconhecendo não binário agora e vai ter que enfrentar todas essas dificuldades? Eu acho que a vivência de cada pessoa não binária é única. De cada pessoa é única, mas no recorte aqui. E eu falo isso porque diferentes pessoas não binárias têm diferentes expressividades e uma coisa que eu vejo que muitas pessoas acabam recorrendo é meio que é, quando, quando é possível para elas, meio que um lugar mais de conforto. Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Eu vou puxar o meu exemplo e eu vou puxar o exemplo de uma amiga minha, que é a Briana. Eu sou uma pessoa não binária, eu sou uma pessoa agênero, então, na minha identidade, eu não tô nem para mais próximo ao masculino, nem mais próximo ao feminino. Mas eu entendo que socialmente, tipo assim, eu andando na rua, a leitura que as pessoas têm de mim é masculina. Eu acredito que mais por causa de signos, como o fato de eu ter uma barba, então é um signo que as pessoas só associam a homens, então as pessoas geralmente me veem como um homem afeminado, mas um homem, entende? Então sempre me colocam nessa posição. E aí eu vou puxar, por exemplo, o exemplo da minha amiga Briana Nasky. Ela é uma pessoa não binária também, mas ela se identifica com muitos signos que são mais próximos à feminilidade. Então, ela se entende também como uma pessoa transfeminina. O que não quer dizer que ela é uma mulher, ela não se entende como uma mulher, mas ela se entende muito mais próximo ao conceito binário de mulher. Então, voltando aqui para o que eu tô falando, meio que naquela posição de conforto. Nessas coisas do dia a dia, nessas coisas mais convencionais, não cabe muito a gente a achar que a gente vai mudar o mundo o tempo todo. Principalmente se tudo que a gente quer é, por exemplo, usar um banheiro, fazer um xixizinho, fazer nossas necessidades básicas, preencher esse formulário aqui, que é importante porque eu tô, sei lá, fazendo uma consulta e no formulário eles não consideraram a possibilidade de existir pessoas para além daquelas duas opções. Então, tipo, na maioria desses momentos, a gente acaba é, indo para o caminho que vai ser mais fácil. Então, para mim, como eu sei que eu sou lido como homem, eu acabo indo para o caminho, tipo, se tem só dois. E eu não quero ter que, gente, eu quero fazer esse negócio. Eu não tenho opção de ficar no meio, eu não tenho opção de marcar fora ali. Às vezes, coisa tipo de internet, fala lá, esse aqui é obrigatório. E eu não tenho opção. Aí eu marco ali masculino. Eu sei que não tô marcando errado, mas eu sei que é o que mais vai facilitar para eu poder passar por aquele processo ali logo. Assim como se fosse no caso da Briana Nasky, ela também faria lá pro feminino, por mais que não é o que ela se entende, mas é o que vai ser mais fácil para ela. Porque a gente está numa sociedade que não está preparada para gente, voltando para aquele negócio. A Uhum. gente está numa sociedade que não está preparada para gente. Um outro exemplo, assim, para mim, que eu tenho enfrentando mais recentemente ainda, porque no ano passado, eu retifiquei meu nome e gênero oficialmente. Então, não só eu retifiquei meu nome, como na minha certidão de nascimento, hoje consta não binário. Então, legalmente, aqui no Brasil eu sou uma pessoa não binária. Não é mais só aquela questão de eu falo que eu sou não binário, o que pra gente socialmente já é o suficiente, mas para a questão legal tá lá na minha certidão ainda estava mostrando lá de sexo masculino. Mas mesmo eu legalmente tendo isso nos meus documentos,
muitas instâncias legais ainda não se prepararam para isso. Então, por exemplo, uma coisa que me aconteceu, eu retifiquei todos os meus documentos, todos os meus documentos estão certinhos, mas eu foi na Receita Federal e porque quando eu abri o aplicativo da minha carteira de trabalho, do celular, o aplicativo da carteira de trabalho, estava constando ali, gênero feminino. Eu falei, ué, como assim? Eu nunca, Ei, eu nunca coloquei é um novo feminino. médico. Aí eu fui na Receita Federal para chegar, ué, gente, peraí, eu me retifiquei para não binário. Eu, por que que colocaram, apareceu aqui gênero feminino para mim? E aí eles também não estavam entendendo por que que aconteceu isso. Depois eu tive que voltar lá algumas Hum, vezes, para eles sabe? entenderem que o que acontece é que o sistema ainda não atualizou e eles não têm a possibilidade de colocar uma terceira opção. E aí, não sei o porquê, nem eles souberam me explicar, mas no processo de eu retificar o meu gênero, alguma coisa ou alguém ou automaticamente mudaram ali de masculino para feminino. E Não aí é eu um, falei, mas é outro. ué, isso aqui vai dar algum problema? O que pode fazer? Porque o certo é nenhum dessas opções. É o que consta nos meus documentos. Eles falaram, quando o sistema atualizar e atualizar isso, aí a gente pode mudar. Aí ficou nessa, né? Então, voltando nessa coisa, a sociedade não está preparada para isso. Mas aí vem que é uma questão que é uma demanda da nossa comunidade, de fazer essas demandas. O fato de ser possível, por mais que ainda limitado, ainda difícil, da gente poder retificar nossos documentos para não binário, já é muito bom. Mas tem vários outros passos para isso, né? Para a gente reivindicar e tudo mais. Então, teve um momento da sua fala que você trouxe a questão da autenticidade, né? Que aconselha que as pessoas nesse processo de descoberta possam ser a versão mais autêntica de si mesmas, né? E eu ficava refletindo e continuo refletindo, né? Porque a gente está sempre tem alguma coisa para poder refletir, desconstruir, descobrir e redescobrir. E às vezes Sim. eu fico pensando que essa sociedade binária, violenta, muitas vezes não nos dá espaço de sermos autênticos, né? Então, a não binariedade, nesse sentido, ela é extremamente revolucionária, porque não existe uma cartilha, não existe um, Uhum. olha, para ser não binário, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que vestir isso, isso e isso. Não. É realmente um momento que você tem a possibilidade de viver, de explorar, de se conhecer, de fato ser autêntico, né? E quando eu paro para poder pensar nessa questão binária, eu sempre fico me questionando muito até que ponto uma pessoa binária ela consegue de fato ser autêntica, né? Porque muitas vezes a gente é atravessado por coisas que são construções do inconsciente coletivo, né? O gênero é isso. Existe uma construção desse imaginário social. E muitas vezes as pessoas, por serem socializadas desde antes de nascerem, não têm a oportunidade de parar para poder pensar assim: esse comportamento que eu estou tendo é um comportamento autêntico de verdade? É um comportamento meu ou é um comportamento de que eu preciso corresponder a uma expectativa social, o meu Uhum. corpo precisa corresponder a uma expectativa social. Então, a autenticidade, eu tenho isso na minha cabeça, né? Eu fico pensando, quando eu estava ali naquela movimentação de me compreender enquanto uma mulher cis, até onde eu de fato fui autêntica? Na minha infância, porque também não performava, eu, inclusive, passei a performar mais essa correspondência depois da não binariedade, porque aí foi tipo assim: agora eu sou de fato livre, agora eu realmente posso parar e pensar assim: não, eu realmente gosto, sei lá, de uma blusa de alcinha, eu realmente Uhum. gosto de determinada coisa, é confortável para mim, sabe? Então foi nessa descoberta que eu pude de fato refletir e de fato buscar essa autenticidade, né? Eu fico pensando,
quando eu estava me compreendendo como uma mulher cis, até que ponto eu fui autêntica, né? Até que ponto eu pintei uma unha realmente porque eu achava aquilo bonito. Porque hoje em dia eu olho assim, não acho bonito na minha unha, mas eu pensava, eu pintava a unha, até onde eu achava aquilo bonito? Ou será que eu só era uma adolescente, uma criança, uma pré-adolescente, uma jovem, tentando ser aceita, tentando estar inserida na sociedade, né? E a Uhum. gente acaba, enfim, precisando sobreviver, de fato, mas também, às vezes, dentro dessa lógica binária, é impossibilitado de pensar quem somos nós para além do nosso gênero, para além dessa dimensão. Assim como as outras interseccionalidades, né? E é claro que tudo isso é um combo que vai compor a nossa identidade, mas essa carga gênero, ela cria uma expectativa maior, eu acredito, né, do que algumas outras identidades, né, com relação ao comportamento, porque realmente existe uma cartilha homem e mulher que assim sutilmente está estabelecida. E aí entrando nessa pegando esse gancho, né, da autenticidade para poder refletir também em como é tão difícil ser autêntico que as nossas tentativas de autenticidade elas estão sendo também bombardeadas a todo momento, né? Um exemplo disso é quando a gente vai pensar em linguagem neutra. Quando a gente vai pensar que, enfim, também é um termo que eu não gosto muito de usar, porque a linguagem ela não é neutra, né? Quando a gente vai pensar em uma linguagem agênera, pronto. Quando a gente vai pensar nessa sociedade binária, que vai condicionar muitas coisas, inclusive a nossa linguagem, né? A gente vai pegar a estrutura da língua portuguesa, a gente tem Uhum. gênero na língua portuguesa, tem A os todo artigos, momento. né? A todo momento. Então, até quando a gente tenta ser autêntico, a gente está sendo bombardeado. E a linguagem a gênero, ela vem muito desse lugar, né, de realmente reivindicar essa autenticidade. E as pessoas, enfim, sociedade binária violenta, né, vai Uhum. colocar essa carga de violência em todos os corpos, né? E quem reivindica a autenticidade acaba por sofrer ainda mais, porque é desobediente, porque é um corpo dissidente, né? Então acaba estando realmente mais vulnerável, estando realmente mais à margem, estando realmente nas estatísticas de quem mais morre. Então, o que a gente pode pensar um pouquinho sobre essa dimensão dessa autenticidade, dessa linguagem a gênero, dessa, enfim, dessa polêmica toda, né, que gira em torno disso, desse discurso, ah, mas isso é um mimimi, ah, mas isso é querer inventar moda. Será que a linguagem a gênero, ela, de fato, destrói a língua portuguesa? Ou ela destrói, na verdade, uma estrutura social que precisa estar muito bem fundamentada e que também corresponde, né, a esse ideal capitalista, neoliberal de uma sociedade? Olha, primeiro eu tenho que dizer que a sua reflexão sobre a autenticidade é uma coisa que é muito, 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 muito real, tanto que eu, dentro dos conteúdos que eu trago e do que eu me proponho a fazer na internet, eu sempre pego no ponto de que eu acho que refletir gênero, refletir sobre não binariedade, refletir sobre sexualidade, não é só uma coisa útil para quem está se entendendo enquanto não binário, ou quem vai se entender enquanto a pessoa não binária, enquanto a pessoa LGBT em geral. Justamente porque eu percebo que muitas pessoas que são cis, muitas pessoas que são heterossexuais, muitas vezes, ao entrar em contato com essa diversidade, essa essa variedade de possibilidades, elas vêm a refletir sobre como é que elas mesmas se expressam e vêm a pensar, pera, isso é verdade, isso faz sentido para aquela pessoa. Eu não sou uma pessoa não binária, mas eu acabei refletindo agora que eu sempre agi dessa forma e eu nunca me questionei por que que eu agia dessa forma, sabe? E, tipo, tudo leva ao autodescobrimento, né? A sua redescoberta de si mesmo. E muitas vezes você consegue descobrir como ser uma pessoa mais autêntica, mesmo fora da nominalidade, mesmo fora de ser uma pessoa LGBT e etc. Então é produtivo para todo mundo refletir sobre gênero. É sempre produtivo.
E quando a gente vem para a linguagem neutra e toda essa discussão sobre, meu Deus do céu, eu estou falando elo ao invés de ela e ele, estão destruindo a língua portuguesa. Isso não existe nos livros. Estão ensinando coisas erradas para as nossas crianças, que não sei o que lá. A comunidade LGBT ela sempre foi usada historicamente como um alvo político para fins políticos de uma população mais conservadora, de viés mais conservadores, é, de como uma forma mesmo de encontrar um vilão por qual eles possam ser um heróis. E aí o que acontece? Sempre tem os vilões do momento. Mundialmente, hoje, a gente está entrando num momento que a gente consegue reconhecer literalmente um pânico trans, que é basicamente é, essas pessoas que têm esse viés mais conservador de diversos lugares do mundo estão criando um pânico generalizado sobre pessoas trans, é, de diversas formas. Lá nos Estados Unidos existem vários políticos que estão passando leis que são leis completamente transfóbicas. Existem pessoas trans que estão literalmente mudando para outros estados, como o da Flórida, saindo da Flórida, por causa de leis que literalmente afetam o seu dia a dia, a sua vivência. Ai, não pode, leis que vão proibir pessoas trans de usarem os banheiros porque isso e aquilo. Leis que querem proibir o uso de linguagem neutra porque isso e aquilo, sabe? Então é importante entender que muitas vezes as polêmicas que são geradas em torno de questões relacionadas a vivências de pessoas trans e de pessoas não binárias, elas não têm fundamento embasado em nada, porque não é o motivo delas serem a polêmica, porque no fundo, é só uma polêmica porque a intenção é vilanizar as nossas existências, entende? E aí, por que que nesse momento a gente está vendo muito isso em relacionado à linguagem, né? O que que é linguagem neutra? O que é linguagem gênero? Linguagem não binária? Muitas formas de se referir a esse mesmo movimento que tem acontecido há muitos anos já. É basicamente pessoas que se viram na necessidade de se referir a outras pessoas, a si mesmas, de forma que a língua portuguesa, no momento, não as contempla. Para que serve a língua? Eu digo que a língua serve para a gente se comunicar, para a gente poder se comunicar entre indivíduos. Então, eu quero falar uma coisa com Kelly, eu quero falar de Felipe. E da forma com que a língua portuguesa é estruturada, ela é estruturada em gêneros. E eu falo disso da língua portuguesa porque cada língua se constrói de diferentes formas. E a gente, porventura, veio ao mundo numa língua que gênero está em diversos momentos, sabe? Não são só pronomes. Tanto que é interessante a gente pensar que muitas vezes se fala de, pronome neutro. Quando não é só pronomes, né? É diversos momentos, é artigo, é não sei o que lá, não sei o que lá, é desinência de gênero. Mas fala pronome porque até mesmo o ódio, né, o sensacionalismo que se tem acerca disso foi importado lá dos Estados Unidos, porque o inglês só realmente põe gênero nos pronomes, né? Então, tipo, eles têm o they, them, e quando não tem outro momento ali na língua que está definindo o gênero. É só realmente nos pronomes. Então, acaba sendo uma vilanização que é importada e é trazida aqui para gente, que não é baseada em coisas que realmente fazem sentido. É, surgiu-se essa necessidade, nós temos cada vez mais encontrado
o que que faz sentido. Primeiro começaram ali a usar X e arroba lá em momentos da internet. Só que aí também questionaram-se isso, nós mesmos da comunidade questionaram isso, mas tipo, isso aqui não é legível, isso aqui não é pronunciável. Como é que eu pronuncio um arroba no meio de uma palavra? E como é que pessoas cegas que utilizam de audiodescritores para poder ler o que está na internet vão poder entender aquilo? Porque esses programas também não vão saber ler um X ali, sabe? Então, tem se desenvolvido, aí tem usado mais vogais, e pessoas têm cada vez mais têm se desenvolvido formas que fazem mais sentido, que são mais pronunciáveis dentro da nossa língua, e nada tem sido imposto também, tudo tem sido saído organicamente. Coisas que são propostas que cada vez mais têm caído na boca do povo, porque o pessoal tem usado, tendo dificuldade, mas tendo usado, etc. Então tá sendo um processo orgânico, mas o discurso e a polêmica ela surge porque existe um sensacionalismo envolvido nisso. E eu acho que é importante a gente ter bastante ciência disso para a gente também não entrar numa batalha que não vale a pena, sabe? Uma batalha que não tem vitória, que é, por exemplo, querer entrar em argumentação com pessoas que não estão usando argumentos que fazem sentido. O que é destruir a língua? Qual é o conceito de destruir a língua? Sabe? A língua sequer é uma coisa que dá para se quebrar? A gente tá, ai, mas é porque falar errado. E o que que é falar certo? Porque há muito tempo linguistas têm pontuado sobre como regionalismos não é falar errado. Falar o C é falar errado? É uma forma casual que faz sentido num local geográfico Variação entre. linguística, né? É. E esses são questionamentos que existem há muito tempo, feitos por linguistas e tudo mais. E por que que é a linguagem neutra que está destruindo? Entende? Então é só uma nova forma de encontrar um vilão. E a gente Sim. precisa ter ciência disso. Não, eu achei muito foda a tua fala, porque você pegou no ponto, sabe? É disso que se trata, assim, sabe? Só que é triste, né? Tipo, que muitas pessoas, sei lá, né, usam, sei lá, argumentos científicos, racionais e estudos, não sei o quê, para, né, mas a serviço de quem, né? Porque é isso, né? A língua se transforma tanto, mas para isso vamos ser, né, linguistas, mas para todo o resto, né, foda-se, é nova criada a palavra o tempo todo, sabe? Cara, e você falando, eu lembrei de mesmo quando tá dicionarizado, cara, sai para atacar, as pessoas atacam. Porque o que foi que aconteceu com a Dilma, cara? Ela não conseguia ser chamada de presidenta, a galera não aceitava chamar ela de presidenta, Sim, que é uma palavra dicionarizada. sim. Não aceitaram. Né, os políticos estão lá, pastor dos caralho é quatro, sabe? Para quem, né, do poder é muito fácil colocar um nome social e tudo mais, mas uma pessoa, né, se apropriar de algo que já existe, tem toda essa dificuldade. Então, mostra como que a política, né, tá por trás disso, assim, né, de como esse elemento conservador, né, tá. É disso que se É, trata. Não é do no, português. Né? A questão é essa, assim. no fim, essa discussão é justamente isso. Não é uma discussão sobre língua. Quem faz essa crítica que usa esses termos, a linguagem neutra destrói a língua. No fundo, eles não estão criticando a língua, porque você pode vir com todos os argumentos, não vai ser o suficiente. Aí você vai olhar mais a fundo por que que elas estão pegando nesse ponto. No fundo, é tudo um ódio a pessoas trans, é tudo um ódio a pessoas não binárias e querer encontrar um vilão para elas serem os heróis. E no fundo, a forma de combater esse argumento é combater esse conservadorismo, né? Ah, Como você disse, no caso da palavra presidenta,
mesmo se a Academia de Letras chegasse agora e promulgasse, não sei como é que é o processo, que eu tenho definitiva certeza que é um processo completamente lento para a Academia de Letras definir e colocar numa nova ortografia, alguma coisa. Mesmo se a Academia de Letras chegasse e falasse, não, excepcionalmente agora estamos definindo que essa elo é válido. É, Ninguém, galera, isso não ia ser o suficiente para eles falarem agora a língua portuguesa. Não ia ser, porque não é sobre isso. sim, pois é. Um exemplo da É, certidão de nascimento é esse exemplo, né? Sim, Não basta é, você ter uma certidão retificada se quando você chega em órgãos públicos, a gente não está falando de outra coisa, não. E que vão cuidar da burocracia da vida privada das pessoas, não estão preparados para poder receber esse tipo de pessoa, esse tipo de situação. exatamente. e já que a gente tocou no assunto da política, eu queria que você falasse agora, Cup, mais assim sobre as lutas. Sabe, você falou do reconhecimento da não binaridade nas certidões, né, na identidade, que já é um avanço enorme. E aí, quais são as demandas mais urgentes, assim, da comunidade não binária? E até de que forma essas lutas podem se relacionar com outras lutas anti-opressão? Racismo, feminismo, capacitismo, enfim. Tem relação todas essas lutas? Eu acho que indiscutivelmente tem relação, né? A gente consegue perceber, inclusive, que quando nessa polarização política existe muito essa visão de que LGBTs, pessoas pretas, PCDs, etc. Então, são tudo de esquerda, porque só tem. Pensando num lugar polarizado mesmo, eu sei que a realidade não é polarizada apenas direita e esquerda, mas infelizmente a gente traz apenas uma forte polarização política, né? Então, acaba sendo sempre empurrado para essa questão que o lado conservador não se importa com todas essas pautas. Então, é muito importante que esses recortes, todos esses marcadores sociais estejam combatendo juntos. Mas falando sobre a pergunta específica sobre quais são as demandas de pessoas não binárias, as demandas de pessoas não binárias são as mesmas demandas de pessoas trans no geral, porque no final das contas, pessoas não binárias são pessoas trans. No máximo, o que vai haver é que em determinados momentos vai haver certos recortes mais específicos. Então, por exemplo, direito a nome, que foi o já citado, né? É uma coisa que todas as pessoas trans têm lutado e, felizmente, cada vez mais a gente tem alcançado. Homens e mulheres trans têm tido direito a mudar seus nomes e retificar seus gêneros. No caso de pessoas não binárias, ainda não é uma coisa ahn, tipo a nível nacional, porque, por exemplo, eu retifiquei meu gênero, só que eu tive uma facilidade de retificar meu gênero porque existe um provimento na Bahia que facilita para as pessoas que se entendem como não binárias na Bahia, que nasceram na Bahia, que são baianos, de Uhum. retificarem. Só que se eu fosse de outro estado, eu teria que ter entrado com uma ação judicial para aí ter pagado um advogado, e etc, etc. Então ainda é uma coisa que está no processo, né? Mas então entra essa questão, direito ao nome, é, a, a ocupação em todos os espaços. Pessoas trans são historicamente empurradas para fora do mercado de trabalho. Empresas não estão preparadas para acolher pessoas trans em diversos níveis, tanto quanto muitas vezes existe literalmente uma transfobia de pessoas de empresas não quererem contratar homens e mulheres trans ou pessoas não binárias, principalmente quando não são pessoas que são passáveis. Aí entra aquela questão da passabilidade ser muito associada à sobrevivência, né? Por isso que muitas pessoas trans, binárias ou não binárias, acabam buscando também por uma passabilidade para poder sobreviver nessa sociedade que é binária, né? É,
Então, entra nessa questão de acesso ao espaço de trabalho, a posições mais acima lá, porque não existem pessoas, muito raramente a gente vai encontrar pessoas não trans, pessoas não binárias em espaços de lideranças, entende? A gente vai entrar em demandas acerca da saúde, é outra questão extremamente importante, porque quando a gente vai falar de pessoas não binárias, de pessoas trans, muitas vezes a gente vai falar também de processos que essas pessoas podem querer passar por transição hormonal ou por processos cirúrgicos, que são novamente processos que a sociedade não está preparada. Um exemplo, muitas pessoas trans não binárias podem querer fazer mastectomia. E eu vi um influenciador não binário, por exemplo, que felizmente fez o processo da mastectomia recentemente, mas que estava compartilhando sobre como no processo de fazer consultas, etc., uma médica não quis permitir com que ele fizesse a mastectomia porque ele não tinha passado por uma transição hormonal, por uma terapia hormonal. E isso seria uma obrigação para provar de que ele era uma pessoa trans, entende? Então, tipo, você vê como esses espaços também não estão preparados para a existência de pessoas trans e pessoas não binárias no geral, porque não são só pessoas não binárias que podem não querer fazer terapia hormonal. Homens e mulheres trans também têm o direito de não quererem passar por terapia hormonal, e isso não invalida suas identidades ou, por exemplo, o direito de querer passar por um processo cirúrgico. Então, todas essas questões vão ser partes das demandas. Basicamente, demandas de integração na sociedade Uhum. para a gente poder coexistir. Que no Verdade. no final das contas é isso. O mais importante, a gente quer ser capaz de coexistir simplesmente sendo a gente. É sobre isso, né? É sobre isso. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast, né? E pensando na sua fala de agora, eu acho que realmente é impossível que os atravessamentos eles não estejam ali bem amarrados, né? Existe uma interseccionalidade que é muito forte. E pensando nessa interseccionalidade, eu acho que dentro da estrutura da sociedade, por exemplo, as mulheres negras elas servem um prato muito grande de reflexão sobre raça para toda a sociedade. E as pessoas não binárias, elas servem um prato cheio de reflexão sobre gênero para a sociedade. Né? E eu acho que exatamente é essa movimentação, sabe? De ir conseguindo, para além de entender os conceitos que acabam, enfim, podendo ser confusos, né? Também entender que as pessoas, elas são grandes avenidas identitárias que se cruzam a todo momento. Então, a interseccionalidade ela também é importante para poder pensar. Os atravessamentos eles são inúmeros, né? E pensando nesse grande prato de reflexão que a gente serve para a sociedade, a custo de, infelizmente, às vezes as nossas vidas, né? Também faço, né? Utilizo desse espaço para poder, enfim, me senti um pouco contente de estar contribuindo de alguma forma no processo de alguém, mas também contribuindo para essa reflexão dessas pessoas binárias com relação a todas essas coisas, porque a gente já entendeu que pensar sobre gênero, que é, enfim, uma base estrutural da sociedade, é benéfico não apenas para as pessoas trans, mas também para as pessoas cis, porque, enfim, muitos atravessamentos, muitas oportunidades de reflexão. E aí, pensando um pouquinho nisso, o que a gente pode trazer aqui de referências, de possibilidades de reflexão, de leituras, indicações, material, criadores de conteúdos que estão aí no mundo da internet tentando
continuar servindo para a sociedade um prato cheio de tantas reflexões, né, que são tão caras para a gente. Eu acho que ah, primeiro, falando sobre essa questão da interseccionalidade, eu só também queria pontuar que eu acho que é muito importante, sim, a gente, principalmente enquanto pessoas não binárias, também terem uma grande noção de sua. É um reconhecimento de classe, um reconhecimento de posição, porque, por exemplo, eu, enquanto pessoa não binária, tenho a capacidade de falar sobre as minhas vivências, e não só é importante eu me reconhecer enquanto uma pessoa não binária, mas também me reconhecer enquanto uma pessoa branca, enquanto uma pessoa que nesse espaço eu tenho vários privilégios que possam vir a mim a partir da cor da minha pele, da leitura que fazem sobre mim. Então, por exemplo, mesmo eu sendo uma pessoa trans, é, o fato de eu ser lido como homem me dá alguns privilégios em certos ambientes que outras pessoas não binárias, outras pessoas trans também não têm. Então, é muito importante a gente estar sempre fazendo esses diversos reconhecimentos, até mesmo para a gente respeitar a luta de todas as pessoas, independente de quais marcadores sociais, de quais recortes elas vivenciam. Eu, enquanto uma pessoa trans, é, tenho a minha vivência dentro desses recortes e tento usar os meus espaços para poder dar voz às pessoas que talvez não teriam acesso a isso. Então, por exemplo, é, pessoas trans pretas da favela vão ter menos acesso a certos espaços que talvez eu, enquanto uma pessoa branca, que tive mais acesso mais a condições de educação melhores que essa pessoa hipotética. Então, eu procuro sempre dar voz a essas pessoas e tentar trazer essas informações a outros lugares, assim como pessoas cisgêneras que estejam ouvindo, que vão ter acesso a espaços que eu não tenho, podem também trazendo essas reflexões a esses outros novos espaços, né? Então, eu acho que é Girar a extremamente roda da importante. inclusão, né? Exatamente. Exatamente. Todo mundo tem um espaço para nessas discussões. Todo mundo, sabe? E sobre dicas, eu sempre posso estar sugerindo, eu, enquanto criador de conteúdo, tenho um acervo de publicações ali que estou sempre tentando trazer informações sobre gênero e sexualidade de forma didática. Eu sugiro bastante que você, acima de tudo, se você quer entrar em contato com pessoas não binárias, procurem pessoas não binárias, sabe? Não só influenciadores, eu poderia indicar, por exemplo, também a Briana Nasky, que é uma amiga íntima minha que eu conheço e que eu digo com bastante certeza, ela também fala sobre esses temas com uma didática incrível, né? Ela tem um canal no YouTube, BRYA NNA Briana, porque eu sou letrando porque eu sei que é um nome difícil de entender assim de início, mas não só procurem assim por influenciadores também. Procurem entrar em contato com pessoas reais, sabe? Pessoas com quem você pode trocar uma conversa e conhecer e ter dentro do seu ciclo de pessoas que você convive com. Porque se a gente só conhece um tipo de pessoa, se a gente só tem acesso a um tipo de pessoa, a gente acaba criando uma própria bolha em que a gente não se permite conhecer diversas outras realidades. E às vezes basta a gente ter essas pessoas dentro do seu ciclo, que muitas dessas outras coisas também vão vir naturalmente. Então fica aqui essa dica. Então, cara, estamos chegando ao fim desse bate-papo. Cup, quero agradecer demais, foi incrível. Eu, como uma pessoa cis, ouvir você e a Kelly
assina embaixo essa questão de que para discutir gênero e de como isso incide sobre o lugar de liberdade, né? Da gente ser o que a gente é, isso serve para todas as pessoas, né? O quanto tem né, de homem cis, branco, que nem eu, que também é, tipo, se prende, deixa de viver, deixa de ter um repertório cultural, sabe? Por estar preso em referências, né? E também da questão da responsabilidade, sabe? Enquanto nos lugares de privilégio que a gente ocupa, acho que isso também ficou muito marcado para mim, acho que para toda a audiência, da gente se colocar no lugar que, cara, isso que as pessoas falam, que querem ter privilégios. Privilégio de quê? Privilégio de existir, sabe? De ter dignidade, de poder, né, se locomover, sabe, de não sofrer violências gratuitas que outras pessoas não, né, que nem eu não sofrem. Então, enfim, quero agradecer, foi um bate-papo muito bom. E, enfim, né? Só gratidão mesmo. E se quiser fazer uma consideração final, quero também se despedir do pessoal. Eu queria agradecer novamente pelo convite, foi um bate-papo muito legal. Eu acho que a proposta é realmente trabalhar temas que são caros, mas da forma mais acessível possível. Você é uma pessoa incrível, eu já te acompanho na internet há muito tempo e realmente contribuiu bastante e continua contribuindo para o meu processo. Sempre que eu estou de saco cheio um pouquinho para poder explicar alguma coisa. Ou quando a minha didática não está muito boa, eu falo assim: olha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu pego, abro o Instagram na sua página e falo: Eu olha faço esse isso vídeo, também. Eu faço isso também. A pessoa me pergunta: aqui, Olha, eu fiz um vídeo sobre isso. Depois você assiste lá. pronto. Sim, Olha esse vídeo aqui. Ou então vai lá no site da Soteroprosa para poder ler o meu texto. Eu escrevi sobre isso, olha aqui. Exatamente. Então, eu agradeço isso aí. imensamente. Eu acho que você é uma pessoa que está servindo bastante conteúdo e que vale muito a pena realmente refletir sobre essas questões a partir da perspectiva de não binárias, de pessoas não binárias que estão se dedicando, né, a construir o debate e enfim, modificar um pouquinho, né, a própria vida, a vida das pessoas ao nosso redor, que socializam com a gente e ir expandindo isso, né, porque a gente se comunica para isso. E a sociedade está aí para isso, né? Mesmo com tantos entraves, eu acho que encontrar força dentro da comunidade, mesmo entendendo que existem muitos desafios, é uma coisa muito importante. E construir a rede, né? Porque a rede é tudo. Mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras de carinho e fico feliz também com o episódio que a gente teve aqui. Eu acho que foi bem produtivo e eu acredito que se você que está ouvindo ou assistindo a gente pôde aprender um pouco, pôde descobrir uma coisa nova sobre outras pessoas que você não conhecia ou até mesmo sobre si. Então eu estou feliz. Eu acho que a gente está de trabalho cumprido aqui. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Assim, Então é isso, galera. Por hoje é só. Eu e Kelly estamos fazendo ótimas escolhas de convidados para os podcasts, hein, Kelly? Gostou? gostei, viu? Foi incrível. Muito bom, muito bom. Estou revigorada. É isso aí, né? A gente tava, né, meio inseguro aí, mas fomos que fomos, né? Estamos pegando gosto pela coisa. Mas é isso aí, galera. Então, né? é, Só relembrando, né? Somos o Soteroprosa. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Estamos sempre com conteúdos novos sobre diversos temas. Ajudem, nos divulguem, comentem, compartilhem e tudo isso que vocês já Instagram, sabem. site. Isso no Instagram, site, Spotify, YouTube. E eu e Kelly, né, continuamos mês que vem pro nosso terceiro e último episódio da série. Eu tô com saudade já de estar encerrando, mas vamos com tudo. Vamos sim. Valeu, gente. Beijão. Valeu, galera. Beijos e até mais.